Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um encontro semanal da lição da Escola Sabatina. É uma alegria tê-los novamente aqui. E nós estamos, em especial, hoje para estudar a lição de terça-feira, que fala sobre os benefícios da Palavra de Deus em nossa vida. Então, nós queremos lhe convidar desde já para que outros também possam ser beneficiados com o estudo da Palavra. Então, continue curtindo, compartilhando esse link. Se você não se inscreveu no canal, nos ajude, se inscreva. Continue colocando seus comentários para que o canal possa ser divulgado pelo YouTube, possa se tornar relevante, para que outros tenham acesso também à Palavra de Deus. Nesse momento, nós queremos lhe convidar, como sempre, para que você possa pegar a sua Bíblia, a sua lição, quem sabe uma caneta ou um lápis aí para fazer as suas anotações, sentar-se aí e estudar conosco. Muito bem, pessoal. Antes de nós entrarmos de cabeça aqui no estudo da lição, nós vamos fazer uma oração pedindo a presença de Deus, a iluminação do Espírito. E eu peço ao meu amigo Lucas para que possa fazer essa oração. Pastor, ora para a gente. Claro, oremos. Senhor Jesus, te agradecemos, louvamos o teu nome por mais uma bênção que o Senhor nos dá de estarmos reunidos para estudar a tua palavra. Nesse momento, Pai, rogamos que o Senhor envie seu Santo Espírito para nos dar entendimento. E isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, pessoal. A nossa lição de terça-feira fala dos benefícios de estudar a palavra de Deus. Dentre os diversos textos que aqui contém, eu separei um para conversar com vocês, que é o de 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 14 ao 17. Então, eu convido você a abrir sua Bíblia, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, 14 a 17, diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Olha o primeiro benefício que a palavra de Deus pode causar em nossa vida: a salvação. As sagradas letras que nos tornam sábios para a salvação em Cristo Jesus. Até porque nós sabemos que a palavra revela a pessoa de Cristo. Verso 16. Toda a escritura inspirada por Deus é útil para, olha os benefícios agora, para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vários benefícios a palavra de Deus nos proporciona. Eu quero falar de dois para vocês. O primeiro tem a ver com o ensino, com a correção, que a palavra de Deus, ela é o crivo da verdade. Então, sempre quando alguém levanta uma falsa doutrina ou traz um evangelho diferente do que a Bíblia prega, então a palavra de Deus, ela tem a autoridade de corrigir os falsos ensinos. E baseado na palavra e unicamente na palavra, nós precisamos apresentar o que é as verdades da palavra de Deus, as verdadeiras doutrinas. Então, um ponto importante que é benefício para nós, com relação ao estudo da palavra, é não vivermos no engano. Eu tenho certeza que você não gosta de ser enganado. Tenho certeza que você não gosta de viver no engano. Então, a palavra nos revela a verdade. Então, um primeiro ponto que eu vejo importante aqui é que a palavra de Deus corrige os falsos ensinos. E um segundo ponto também é que a palavra de Deus ela vai muito além do que simplesmente, e olha que isso já é um ponto muito importante, mas ela vai além do que simplesmente corrigir falsas doutrinas. Mas Deus, em sua palavra, também está preocupada em corrigir o nosso comportamento. Nós temos um texto muito interessante no livro de Miqueias, no capítulo 6, do verso 1 ao verso 8, ao qual Deus faz 3 exigências. E essas exigências têm a ver com o comportamento da nossa vida. Deus fala para que possamos praticar a justiça, sermos pessoas justas. Deus fala para nós amarmos a misericórdia, precisamos ser misericordiosos. E Deus fala, ande humilde, no caso, o profeta fala, ande humildemente com teu Deus, humildade. Então, esses 3 princípios, esses 3 pedidos da palavra de Deus a nós têm a ver também com o nosso comportamento, as nossas ações,
o nosso dia a dia. Então, eu tenho certeza que se nós nos colocarmos submissos à palavra de Deus, além de Deus nos ensinar as verdades com relação à sua pessoa e à sua missão, Deus também vai corrigir as nossas ações, nos fazendo serem pessoas corretas em nossas práticas de acordo com a sua palavra. E, pastor Lucas, o que mais podemos aprender acerca dos benefícios que a palavra de Deus traz na nossa vida? O que você separou para a gente? Na verdade, eu quero só complementar todo o ensinamento que você já passou agora, né? Que a palavra de Deus, ela corrige o nosso rumo, né? E eu vou usar aqui uma história do Antigo Testamento, porque lá no Antigo Testamento, Deus, ele se revela também por meio da história, e a gente aprende a respeito desse Deus, do caráter dele, da maneira como ele se relaciona com as pessoas. Então, no livro de 2 Crônicas, capítulo 34, nós temos ali descrito na história de um rei, o rei Josias. E é bem interessante porque o rei Josias, ele assume o reinado muito jovem. Ele tinha apenas 8 anos de idade. E assim, mesmo sendo jovem, mesmo tendo uma educação meio turbulenta, mesmo seu pai também não sendo tão fiel a Deus, ele, quando assume o reinado, ele está decidido, então, a fazer a obra e a vontade de Deus. E ele começa, então, a fazer algumas mudanças no estilo de adoração, e até que, então, num dado momento, ele decide reformar o templo do Senhor. Ele olha para a sua casa, vê que a sua casa estava boa, mas o templo não, e ele promove, então, uma reforma. E dentro da reforma do templo é encontrado, então, um livro da lei. É a Bíblia de antigamente. O sacerdote da época, que era o sacerdote Uquias, ele se propõe a ler, então, diante do rei, ler diante do povo. Quando o rei lê aquilo, ouve aquelas palavras, é dito que ele rasga suas vestes, ele se arrepende, mesmo fazendo algumas mudanças, ele entende que ainda precisava muito ser feito, ainda tudo que ele tinha feito ainda era ínfimo, era pequeno, em resposta ao que Deus esperava dele, e ele então vai promover diante de todo Israel agora uma instituição ao Deus de adoração ao verdadeiro Deus, né? Deus de Israel. E aí o verso 33 do capítulo 34 é o último verso desse capítulo. Ele encerra meio que concluindo a história de Josias, diz assim, ó: Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se acharam em Israel, e os obrigou a que servissem ao Senhor seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. É interessante a gente perceber isso, porque Josias, ele estava vivendo de um jeito, e quando ele se encontra com a palavra, e esse encontro é tão profundo, a palavra vai então mudar o seu rumo, vai fazer com que ele tenha algumas outras reformas nas suas atitudes. Então a gente percebe que a palavra, ela nos corrige, e ela pode ser considerada, né, como o próprio pastor Ricardo, a gente estava conversando antes da gravação, a palavra, ela pode ser considerada como uma bússola moral, algo que vai guiar e nortear as nossas ações, as nossas escolhas, e também pode nos encaminhar para mais próximo de Deus, o caminho da salvação também. Então é muito importante nós termos esse contato com a palavra e permitirmos ela causar essa transformação e mudança em nossa vida. Amém. Obrigado, pastor Lucas, pelas palavras. Obrigado por nos trazer à memória, né, o rei Josias, como que a vida dele mudou depois do encontro que ele teve com as Escrituras, com o livro da lei. E o meu desejo, minha oração também, pastor, é que todos os nossos amigos, nossos amigos que nos assistem aqui no canal conosco, possam ter um encontro com a palavra de Deus, e que a palavra de Deus possa transformar a vida por completo, para que possamos estar na presença do rei, possamos ter a nossa vida mudada à semelhança, né? Possamos nos aproximar e moldar o nosso caráter para nos tornarmos semelhante ao nosso Salvador. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, e que você possa, nesse momento, fazer as suas anotações, colocar os seus comentários, e fique aí para a lição de quarta-feira.